Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a esta casa de luz que nos acolhe nesse momento, onde tudo já foi preparado pela espiritualidade maior para que nos encontrássemos aqui, acolhendo os irmãos também que nos assistem online. E para dar início, convido a todos, nesse momento, quem quiser, para fechar os olhos, para fazermos uma prece de abertura. Que a paz do Mestre Jesus seja distribuída neste instante a cada um, aos corações dos amigos que estão presentes conosco. Rogamos ao amado Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, que tanto nos ama e acolhe através dos braços benevolentes de tantos amigos, principalmente os amigos espirituais, que, como já falamos, prepararam tudo com muito carinho, velam por nós, nos auxiliam. Ó Mestre Jesus, que nos ensinastes que devemos amar indistintamente, amar quem quer que seja, rogamos, Mestre, que os nossos corações estejam em sintonia com o Teu para caminharmos juntos contigo, sentir Tua presença e para colocarmos em prática o amor que trazemos dentro de nós. Que possamos colocar em prática todo o bem e para isso contamos com Teu amparo e fortalecimento. Que o amor seja o nosso propósito de vida. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. E agora, com muito carinho, convidamos a nossa irmã Rosane Duns, trabalhadora da nossa casa, que irá fazer a exposição desta noite. Então, Rosane, a palavra é sua agora. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, véspera de feriado, dá aquela vontadezinha de já ficar em casa, já esticar as pernas, começar a descansar, né? Nós mães já pensando na roupa que vamos lavar amanhã e assim vai. Mas enfim, que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que nós escolhemos estar aqui. E para a noite de hoje, a reflexão que eu trouxe é para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho no lar. Primeiramente, vamos nos questionar, né? Por que nós procuramos a casa espírita? Né? Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu comecei a vir à casa espírita, né, tinha um motivo, porque que de repente, né, eu sou nascida em berço católico, e por que de repente a gente precisa procurar uma outra religião, uma outra coisa, né? São N, né, os motivos que nos fazem fazer isso, e muitos de nós, né, muitas pessoas que frequentam a casa espírita continuam frequentando a igreja católica, evangélica, e não há mal nenhum nisso, né? Mas o que nos traz geralmente ou é o sofrimento, né? É muito comum virem para a casa espírita as pessoas que, né, perderam um ente querido, perderam, entre aspas, né, um ente querido que partiu para o plano espiritual, e as pessoas precisam desse conforto, desse consolo, então vêm para a casa espírita. Muitas vezes nós chegamos até aqui para buscar respostas que em outros
outras religiões nós não encontramos, ou de alguma forma nós necessitamos de algo mais, né? É sede de conhecimento, por estudo, por aprender algo mais, por buscar fazer uma reforma íntima, enfim, são N os motivos e cada um tem a sua razão para isso, né? Ou então nós ouvimos dizer que tomar um passe é muito bom, né? Então eu vou lá experimentar esse tal do passe, vou tomar um passe, né? Para receber essa energização, para me manter equilibrado, vou em busca de uma esperança para que eu possa resolver determinada situação, enfim, né? São, como eu disse, muitas as situações que nos fazem buscar a casa espírita. Mas será que só vir à casa espírita é suficiente? Então essa é a proposta que eu trago hoje, que na verdade nós temos que também fazer a nossa parte, né? Os milagres, de certa forma, eles existem, né? Não da forma como nós estudamos e conhecíamos no passado, que são coisas inexplicáveis. Não. O milagre é só algo que nós desconhecemos de que forma que ele acabou acontecendo, né? Mas ele existe. Mas ele acontece quando nós também fazemos a nossa parte. E nisso tudo, né, caminha a nossa fé. O início de tudo é a nossa fé. Nós temos que acreditar que é possível. Nós temos que acreditar que podemos mudar o rumo da situação a qual nós encontramos. Nós temos que acreditar que aquele que foi para o plano espiritual estará lá quando nós também formos, porque ninguém, né, vai escapar disso. Esta é a realidade. Nós vamos voltar, nós não vamos partir para o plano espiritual, nós vamos voltar ao plano espiritual e lá encontraremos aqueles que já foram antes de nós, né? É essa viagem que uns vão um pouco antes e outros depois. E nisso tudo, então, né, caminha a nossa fé. E nós sempre falamos muito aqui no centro, é difícil, acho que, passar uma palestra sem que alguém, pelo menos, toque no assunto da importância que é nós mantermos o nosso pensamento elevado, né? Nós termos boas vibrações. Nós comentamos sempre, né, da questão da oração, do quanto é importante essa conversa, esse diálogo com Deus. E Jesus já nos disse, né, onde quer que se encontrem uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, com elas eu estarei. Então, esta já é uma lição deixada, né, por Jesus para nós. Então, a receita está pronta para ser seguida. Eu vou pegar um pouquinho, eu trouxe aqui uma definição que a Federação Espírita do Brasil, quem quiser entrar no site da Federação, lá tem inclusive um roteiro para seguir, para quem quiser fazer o Evangelho no lar, mas a definição que eles trazem é que entende-se por culto do Evangelho a reunião da família em dia e hora certos, para estudo do Evangelho e orações em conjunto. Trata-se de um encontro semanal, previamente marcado, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob assistência dos benfeitores espirituais. Então, a ideia do Evangelho no lar nada mais é do que reunir a família para um momento de oração, de reflexão. Aí eu comentei que eu vim, né, eu era da Igreja Católica e não se tem, né, a prática de se fazer as novenas, onde também as pessoas se reúnem. Então, isso não é algo, o Espiritismo criou. Não, as religiões têm, de suas mais variadas formas, um momento para fazer justamente essa reflexão
só que com algumas diferenças, né? Nenhuma crítica, são jeitos diferentes de fazer, mas na Igreja Católica, por exemplo, no momento da novena, se reza o terço, né? Que são as orações que são repetidas, e muitas vezes nós não paramos nem para refletir o que nós estamos falando, né? Eu falo por mim, que participava e fazia dessa forma. A proposta do Espiritismo é um pouco diferente. Né? A ideia é você se reunir em família. Por que com horário marcado? Porque aí nós, né, já estamos convidando naquele mesmo momento os nossos anjos protetores, os nossos amigos espirituais para estarem ali e participarem conosco. E refletir naquela mensagem, naquele momento, sobre o tema que se está buscando, né? Segundo Emmanuel, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta para o Mestre Divino. Ou seja, quando nós buscamos elevar o pensamento, né, ali com nossa família, nós estamos chamando Cristo para estar junto no nosso lar e ali, né, trazer as boas energias, as boas vibrações. E segundo André Luiz, quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Ou seja, é importante nós nos reunirmos na igreja, aqui na casa espírita ou em qualquer outro templo? Sim, por quê? Porque geralmente, né, não é que quem está aqui sabe mais. Não, eu preparei alguma coisa para trazer, para ter esse conteúdo. Não sei mais do que ninguém que está aqui, muito pelo contrário. Tem pessoas aqui que sabem muito mais do que eu. Mas a gente prepara um tema diferente, sempre trazendo alguma coisa para até atiçar um pouco a curiosidade, fazer com que, nossa, eu vou buscar mais sobre isso, e aí a gente vai enriquecendo, né, o nosso conhecimento. E, às vezes, ficando só em casa, a gente fica numa rotina, né? Então, é importante buscar. Mas o mais importante de tudo, né, não precisa vir aqui. É nós fazermos no nosso lar este momento de reflexão, de união, né? De reflexão mesmo a respeito da lição deixada por Jesus para nós. Então, na própria FEB, como eu comentei, eles têm um roteiro para fazer esse Evangelho no Lar. Que nós aqui, inclusive aqui na casa, nós fazemos toda a primeira sexta-feira do mês, é feito o Evangelho aqui na casa. E esse Evangelho aqui é feito mesmo antes de ter este prédio construído, antes de ter essas paredes. Nós vínhamos aqui no terreno e fazíamos esse Evangelho. Foi um compromisso assumido com a espiritualidade para que realmente essa obra material se realizasse, se edificasse. Então, para nós, né, que já somos aqui da casa há mais tempo, o milagre está aqui, nessas paredes, né? Que quem acompanha a história da nossa casa sabe o quanto tempo que levamos para fazer isso aqui e a obra aconteceu, né? É mais ou menos isso, né? Nós edificamos a nossa fé. Eu não vou fazer o roteiro que fala lá na FEB, porque eu vou deixar para vocês procurarem. Mas, né, o que é mais importante para nós mantermos esse Evangelho no lar e algo que me escapou ali da frente, quando eu disse que nós temos que fazer a nossa parte, é justamente isso, né? Não é somente esperar a oração vinda do outro, a atitude vinda do outro, mas nós fazermos a nossa parte. Quando nós buscamos aqui a Casa Espírita para auxiliar, né, nessas situações que nós estamos passando, ok, nós recebemos o amparo, o atendimento quando necessitamos, nós, né, participamos aqui, recebemos o passe,
tomamos água fluidificada, mas e o que nós fazemos depois disso para nos mantermos em boa vibração, em boa sintonia? Então, aí entra a nossa parte, né? Que a parte do outro nós recebemos quando, né? Eu falo até por mim, há muitos anos atrás, quando cheguei com os meus medos, com a minha insegurança do que estava acontecendo, e eu recebi esse apoio. Mas aí nós temos que manter. E o Evangelho no Lar é esta ferramenta que vai nos auxiliar a voltar para o nosso lar e ter em casa também um ambiente preparado, equilibrado, né? Para que a gente consiga manter essa boa sintonia. Então, e quem que participa desse Evangelho, né, na nossa casa? Ah, vai o pai, a mãe e os acima de 18 anos. Os abaixo a gente não, né? Participa toda a família. Se nós temos crianças em casa, ia falar crianças pequenas, temos crianças, elas também vão participar, né? E nós vamos adaptar aquele evangelho para que elas consigam participar. Até eu trouxe aqui, tem lá em casa, ó, já está até rasgadinho, Jesus e as crianças e meu pequeno evangelho. Esse aqui, inclusive, é com os personagens do Maurício de Souza, né, com o Cascão, Magali, e são historinhas curtas, que no caso lá em casa a minha filha lê, para que a gente possa, em cima dessa historinha, que tem sempre uma moral em cima, para que possa ter a reflexão da noite, né? Então, nós vamos escolher um dia, um horário. Em casa nós fazemos todo domingo às 8h30 da noite, que é geralmente quando, se você foi viajar, já voltou, já está em casa, onde todos se reúnem. A minha filha mais velha mora em Joinville, nós nos conectamos agora com toda a facilidade da internet e ela fica online fazendo conosco. E fazemos essa reflexão nesse momento, né, do Evangelho. Geralmente, né, nós iniciamos com uma prece, fazemos uma leitura edificante, que nesse caso aqui, se tiver alguém, ó, Reino dos Céus, aí vai contando uma história dos personagens, e depois tem a parte que nesse caso aqui é o André, que faz o diálogo, que ele linka essa historinha com o Evangelho para trazer a lição do dia. Ou nós vamos abrir o Evangelho. Ah, mas eu na verdade, eu não tenho um Evangelho espírita, eu não tenho nada. Ótimo, não tem problema. O importante é a reflexão, o importante é a elevação daquele momento. Então, eu vou abrir a Bíblia, vou fazer uma leitura da Bíblia, vou pegar um momento espírita lá na internet, né? Qualquer leitura edificante e que nós possamos refletir um pouquinho em cima do tema, né? E aí vai fazer essa leitura e comentar o que você achou disso, o que a gente pode aprender dessa lição. Nós, quando não pegamos, mesmo no Evangelho infantil, às vezes a gente não faz, a gente faz com o Evangelho normal, a gente intercala e a gente abre aleatoriamente o Evangelho. É regra? Não, eu posso escolher um tema, né? Mas, geralmente, a gente abre assim, daí às vezes até olha, o último domingo caiu os falsos profetas, aí você olha assim, puxa vida, né? Mas não tem muito a ver. Aí você começa a ler o texto e você pensa, puxa vida, isso aí tem a ver com tal situação, tem a ver com algo que eu tenho que pensar, que eu tenho que refletir. Então, nada é por acaso. Então, a ideia é uma reflexão em cima de um texto edificante. Aí, depois dos comentários, faz uma prece de encerramento e a ideia é mais ou menos essa, né? As recomendações até que a FEB passa é que não seja algo muito demorado, né? Que não ultrapasse, é o máximo 1 hora para não se tornar cansativo, mas para quem tem criança em casa que já faz ou que vai fazer,
vai perceber que não pode demorar mesmo muito, porque as crianças não têm essa paciência e se torna algo cansativo, que não vai ser, né, prazeroso para a criança participar. Então, às vezes, é melhor fazer um tempo mais curto e que tenha um aproveitamento bom, né? Então, você recomenda a questão da mensagem edificante, seja através do Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outra página edificante, né? Não é um momento para dar comunicação mediúnica, né? Para quem tem essa condição, não. Né? Em casa não é o local para fazer qualquer comunicação, é uma reflexão realmente, né? Aqui, como nós temos no nosso momento de oração a água que é fluidificada, da mesma forma em casa nós podemos colocar o copo com água, a garrafinha com água, que também será fluidificada, né? E se propõe que a reunião seja semanal, né? Pode-se fazer todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, para que, mais ou menos no mesmo horário, para que a gente tenha esse compromisso também com a espiritualidade, né? E se tiver visita em casa, não tem problema nenhum em convidar a visita para participar de uma oração, né? Às vezes, como a minha filha mora em Joinville, às vezes eu estou vindo de Joinville, atrasa ou tem algum problema no trânsito, desliga o rádio do carro e vem fazendo pelo menos uma oração nesse momento para, né, não perder o horário para fazer a oração. Se torna um compromisso, um hábito. Hoje, né, depois de tantos anos, a minha filha acaba, mãe, está na hora do Evangelho, vamos fazer. Então acaba se tornando um trabalho em equipe dentro da família, e é um momento bem bacana de se conversar e acabar refletindo sobre temas que às vezes a gente acaba não parando para conversar, né? No texto lá da FEB também sobre o Evangelho no Lar, eles comentam assim que quando o culto do Evangelho no Lar é praticado fielmente à data e ao horário semanal estabelecidos, atrai-se para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. Ou seja, nós sempre falamos, né, da vibração. Então, se eu estou na minha casa pensando, né, refletindo num momento edificante, quem que eu vou atrair para minha casa? Espíritos de luz, espíritos que se conectam com essa vibração. Então, desta forma, se no nosso ambiente estiverem espíritos que não sejam tão iluminados ainda, né? Ou eles vão participar e aprender, ou eles vão dizer, aqui está muito chato, isso aí não é a minha praia, e vão, né, se afastar. Ou neste momento, como nós vamos fazer uma oração para todos aqueles que precisam, se tiver ali um espírito que esteja necessitando de auxílio, ele vai receber. Porque essa é a proposta, né? Nós fazermos esta corrente de orações para auxiliar a todos que precisam, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Então, a presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado de luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas, né? Então, nós vamos, né, criar aquela redoma de proteção no nosso lar. E vamos conseguir, então, manter essa vibração que nós buscamos aqui na Casa Espírita, que nós fazemos na nossa oração do dia a dia, mas vinculando toda a família. Ah, mas aquela não quer participar. Não tem problema. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo que não se sente confortável, né? E nós temos muitos relatos de famílias que começam, às vezes, uma pessoa da família. Ali a pouco, o outro vem, né? Faz em voz alta, o outro escuta,
Mas o que você estava falando? E aí começa a curiosidade, quando vai ver, estão todos envolvidos, né? É um processo, né, que tem que existir um início, mas não quer dizer que todos vão já participar desde o início. Tem no livro Luz no Lar, né, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel ditou culto cristão no lar, onde ele diz que o culto do evangelho no lar não é uma inovação, aquilo que nós falamos do início, mas é uma necessidade em toda a parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré. E certo se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum, né? Então, essa reflexão que nós fazemos durante o Evangelho vai somente nos trazer benefícios, né? Porque eu percebo lá em casa os questionamentos da minha filha, que às vezes você fica assim, nossa, né? Como é importante esse momento, essa conversa edificante. Seguindo o texto de Emmanuel, ele coloca: a observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habitado para distribuir o pão divino da Boa Nova. Junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo, no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mais vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Então, são as palavras de Emmanuel, através de Chico Xavier, né, nos convidando a fazer essa reflexão, a cultivar este hábito, né, que nos traz, sem dúvida, né, toda essa proteção, esse amparo que nós precisamos. Já em vias de encerrarmos, eu trouxe aqui uma mensagem do Momento Espírita. Ela, a princípio, é atribuída a Aurélio Nicoladelli, né?
E tem uma historinha que eu vou contar para vocês. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado, onde era o seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provida de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu o que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo, no qual estava escrito acreditar, e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas, sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou a todo vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então, o barqueiro disse ao viajante: "Este barco pode ser chamado de autoconfiança. E a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade: agir e acreditar. Não basta acreditar, senão o barco fica rodando em círculos. É preciso também agir, para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com a força e com a vontade, superando as ondas e os vendavais. E não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré." Essa mensagem, eu achei que vem bem de encontro, né, a nossa conversa de hoje, que é o que eu comentei no início. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós buscamos auxílio, nós recebemos auxílio, mas nós não podemos esperar e não agir, né? Nós temos que ir de encontro também e fazer a parte que nos cabe. E ali na mensagem comenta assim: Gandhi tinha uma meta: libertar seu povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. Ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Acreditou e atingiu, superando a meta inicial, socorrendo pobres do mundo inteiro. Albert Schweitzer traçou sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender aos nativos, no mais completo anonimato. Como estes, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram, mas que tornaram realidade seus planos de felicidade e redenção particular. Ou seja, né? Nós traçamos a nossa meta, nós queremos alcançar algo, nós queremos melhorar, né? Então, nós buscamos a ajuda necessária, mas não esquecemos que nós temos que remar, né? Senão o barco não anda, vai ficar à deriva, né? E será que nós estamos remando com firmeza? Será que nós estamos fazendo a parte que nos cabe para atingirmos a meta que nós temos?
E essa meta não precisa ser, né, uma meta, eu quero algo material, eu quero chegar lá, eu quero... Às vezes a meta de nos melhorarmos aos pouquinhos, a cada dia, né? Eu vou colocar como meta, então vou fazer evangelho a todo, né? Essa vez não deu, ok, mas a minha meta continua. Não vou largar o remo, né? Vamos, realmente eu tenho um comportamento que eu não gosto muito, então eu vou melhorar. Não é do dia para a noite, né? Não é, nós não conseguimos, né, ser Jesus da noite para o dia. Ele levou milênios e nós ainda estamos bem distante disso. Mas a meta é essa, né? Chegar na angelitude. Nós queiramos ou não, essa é a nossa meta já traçada. Então, nós temos que fazer o pouquinho que nos cabe a cada dia, né? A minha meta é ser uma boa mãe. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou, né, me direcionando de uma forma que eu possa deixar um bom exemplo, que eu possa dar esse exemplo, que eu possa dar aquele puxão, às vezes de orelha, outras vezes pela mão, para que, né, siga o caminho correto? Para nós refletirmos essa ideia, né? Em primeiro lugar, para mim, com certeza, porque quando a gente traz o tema, é para nós mesmos. Terminando o textozinho do Momento Espírita, eles trazem assim: caso você ainda não tenha uma meta traçada ou deseja refazer a sua, considere alguns pontos. Verifique se os caminhos que irá percorrer não estão invadindo a propriedade de terceiros, né? Será que nós, às vezes, quando queremos alguma coisa, não estamos, né, às vezes, dando aquela cutucadinha, aquela cotovelada naqueles que estão à nossa volta, ao nosso lado, e de repente estamos indo em frente, mas deixando para trás irmãos que nos são caros, né? Também temos que refletir. Se as águas que deseja navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho, do ódio, e antes de movimentar o barco, verifique se os remos não estão corroídos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomar todas as precauções, siga em frente e boa viagem, né? Então, também não vale só colocar a meta e eu vou, né? Nós não vamos conseguir atingir a felicidade plena sem que aqueles que nos rodeiam estejam conosco, né? Nenhuma mãe, nenhum pai vai conseguir chegar à felicidade olhando para trás e vendo o seu filho ainda em dificuldades, né? Esse é nosso papel por estarmos aqui, né? E esse é o papel, né, do nosso Pai Celestial, de olhar por nós. E Ele não quer nos deixar à deriva. Ele quer que nós sigamos em frente e atinjamos a nossa meta. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Nem sempre é tão simples, né? É tudo muito bonito quando nós falamos, quando nós lemos as mensagens, mas nós sabemos que no dia a dia nós nos pegamos em situações que às vezes, puxa vida, e agora? E agora, pegue o remo. E agora, lembre-se que você tem, né, o manual a ser seguido, que é o Evangelho, que são as lições deixadas por Jesus. Lembramos-nos sempre que nunca estamos sozinhos. Então, nós precisamos, sim, elevar o pensamento e pedir o auxílio das boas vibrações. E, certamente, né, no tempo certo, com todo o esforço que nós fizermos e que aqueles que estão em nossa volta fazem por nós, nós estaremos atingindo a nossa meta, né? Hoje, amanhã, que possamos refletir um pouquinho a respeito, e eu espero ter deixado essa mensagem para vocês, assim como eu trago para mim mesma, de que a gente não pode desistir e temos que sempre estar otimistas, buscando
esse nosso melhoramento contínuo. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Rosane, pela exposição da noite de hoje. E agora passamos para o momento do passe e, na sequência, o encerramento. Então, para quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos acalmar o nosso coração, mentalizar o nosso anjo da guarda ao nosso lado, com as mãos sobre a nossa cabeça, para que possamos receber todo o auxílio que estamos a necessitar neste momento. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta a tua falange de amigos em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Não é preciso que você tenha todas as virtudes. Importa que boa parte delas estejam na sua pauta diária como metas a serem alcançadas gradativamente. Não é preciso que você seja um pilar de forças e sabedoria. Importa compreender que neste mundo somos todos frágeis e carentes aprendizes, passando pelas muitas provas que a vida nos oferece. Não é preciso que você seja um vencedor aos olhos do mundo. Importa, sim, a paz advinda daquelas pequenas vitórias diárias que só você e tão somente você conhece. Não é preciso que você seja popular, famoso, amado ou benquisto. Importa, primeiro, que você se ame e se respeite, pelo sincero reconhecimento daquela divina centelha que habita em seu ser, de forma singular e inigualável. Sorria sempre. Diga muito obrigada em todas as situações.
Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança, da coragem e do entendimento e do perdão. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que recebemos a cada dia. Obrigada, Senhor, por esse momento que estamos reunidos em Teu nome. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite e um excelente feriado, né?